vídeo eu apresento o diário reflexivo da terceira aula da oficina Mídia na Escola, desenvolvida na Escola Silveira Martins, com alunos voluntários da turma 80A. Nessa aula estavam presentes apenas 2 meninas, sendo que uma delas chegou bastante atrasada, o que também atrasou um pouco o início da aula. Pois nessa aula nós iríamos discutir sobre os roteiros deles, os roteiros dos fanvideos, que eles haviam ficado de terminar em casa para trazer nessa aula e trocar ideias com os colegas. Então foi preciso que nós esperássemos outra colega chegar para iniciar a discussão. Bom, enquanto a aula não iniciava, eu pedi para que a aluna que já estava presente na aula acessasse o Facebook e o grupo que eu criei para essa disciplina, porque lá eu disponibilizei o link de um vídeo tutorial do editor Kino e também é lá que se encontra o link da WebQuest. Porém, de repente, entrou na aula uma funcionária da escola que trabalha no laboratório de informática e surpreendeu-se da aluna estar no Facebook, disse que ela não poderia estar no Facebook, que ela saísse. Então, nesse momento, eu precisei explicar que o Facebook é utilizado na nossa oficina, que é uma das ferramentas usadas em aula. Então, ela ficou um pouco surpresa por eu estar utilizando o Facebook, né? Ela disse, não, se tu tá utilizando, não tem problema. Eu achei importante relatar isso para mostrar o preconceito que ainda tem em relação às redes sociais e a alguns letramentos da tecnologia na educação. Então, a visão negativa que muitas pessoas, infelizmente, ainda tem de que redes sociais não é um ambiente de construção de conhecimento e de aprendizagem. Então, ela iniciou com as alunas abrindo a WebQuest e indo até a aba Tarefas para posteriormente dar início ao roteiro. Bom, uma das meninas levou o seu roteiro salvo no e-mail e ao expor suas ideias para mim e para a colega que estava presente, ela disse que pretende fazer as gravações utilizando cartazes com fotos e com letras da música do seu ídolo. Porém, ela me disse que ela não quer aparecer muito, por isso que ela está utilizando cartazes, que ela vai utilizar cartazes, que ela quer aparecer apenas do pescoço para baixo. Então eu falei pra ela que por se tratar de um vídeo de fã, eu gostaria que ela aparecesse, porque o gênero é esse, um vídeo de fãs, então o fã tem que aparecer, é um vídeo feito pelos fãs. Mas mesmo assim que ela poderia utilizar fotos e intercalar com vídeos dela. Já outra menina levou o seu roteiro impresso. Ela disse que também vai gravar com cartazes, que vai colocar fotos da banda da qual ela é fã. E que além disso, o seu tio irá colaborar com as gravações, imitar um dos integrantes da banda a qual ela escolheu. Também falou que vai incluir vídeos com cenas de guerra, já que a letra da música que ela escolheu fala em guerra. Depois delas exporem suas ideias, então eu perguntei o que elas acharam das ideias das colegas. Pedi que elas falassem, trocassem ideias. Elas não falaram muito, falaram apenas que gostaram das ideias da colega. Então eu tentei incentivá-las a falar um pouco mais, pensei se elas já sabiam onde iriam gravar, que roupas iriam utilizar, que acessórios iriam utilizar. Elas me falaram que ainda não haviam pensado nisso, embora eu já tivesse colocado lá no Facebook e falado em aula também que isso deveria constar no roteiro. Bom, depois disso eu reforcei que elas não precisariam fazer apenas um vídeo, mas que poderiam fazer pequenas gravações com cenas diferentes e depois uni-las todas e fazer um fanvídeo. Até porque uma música não tem muitos minutos, seria mais interessante vários vídeos diferentes para que elas pudessem editar e montar. Depois nós passamos à exploração do editor de vídeo Kino, sendo que durante a semana eu já havia disponibilizado no grupo do Facebook um link de um tutorial sobre o editor Kino para que os alunos tivessem o primeiro contato com o editor e já fossem se familiarizando com as ferramentas que eles irão poder utilizar nas edições dos seus vídeos. Porém, durante a semana, vários alunos me chamaram para o bate-papo do Facebook e me disseram que acharam muito difícil o vídeo e também a edição de vídeos com o Kino. Então, antes dessa aula, eu preparei uma apresentação em PowerPoint com alguns passos simplificados
de como utilizar o Kino, para que eles fossem acompanhando então, e ao mesmo tempo que eu fosse falando, eles fossem mexendo no Kino e localizando aquelas ferramentas. Nesse momento, uma das alunas fez bastante perguntas, e depois nós tivemos problemas com o Kino, que parou de funcionar repentinamente. Então, esses imprevistos é uma das coisas a se pensar ao elaborar uma aula com utilização de tecnologia, sendo que em uma aula com tecnologia sempre pode ocorrer imprevistos, então sempre tem que ter um segundo plano, ou sempre tem que estar aberto a modificações na aula. O que eu fiz então? Eu pedi para que os alunos seguissem acompanhando o PowerPoint, embora nós não tivéssemos conseguido abrir os vídeos que eu levei para teste, para que eles pudessem cortar e colocar os efeitos nesses vídeos, mas de qualquer forma eles foram experimentando as ferramentas e localizando à medida que eu ia fazendo a apresentação no PowerPoint. Então, depois dessa apresentação, eu dei um tempo para que as alunas explorassem sozinhas essas ferramentas do Kino e descobrissem o que é possível fazer com o uso desta. Então, durante esse momento, elas fizeram algumas perguntas, se ajudaram entre elas também, e até o final da aula, então, foi disponibilizado o tempo para que elas fizessem essa exploração. Então, elas experimentaram letras, cores e efeitos diferentes. Então, eu acabei a aula lembrando as alunas de que para a próxima aula elas devem levar os vídeos já e também o material para o making off. Depois que acabou a aula, eu fiquei um tempo ainda no laboratório de informática, fazendo testes com o Kino e buscando saber o porquê que ocorreu esse problema do Kino parar repentinamente. Bom, eu não obtive sucesso, não sei o que ocorreu, embora eu já estivesse utilizando o Kino em um dos computadores da minha casa perfeitamente. Também já tivesse feito testes anterior a essa aula com o Kino na escola e o Kino tivesse funcionado. Por isso eu não sei o que ocorreu que parou de funcionar. Sendo que nessa aula nós utilizamos um laboratório diferente, que não o mesmo laboratório que foi utilizado nas outras aulas. Porém o programa é o mesmo, então eu não sei explicar o problema. Até a próxima aula eu vou pensar o que fazer. Acredito que talvez eu tenha que utilizar outro editor de vídeos que não o Kino. Bom, uma reflexão que eu fiz dessa aula e também já anterior a essa aula é que o Facebook, principalmente o bate-papo, tem sido uma importante ferramenta nessa oficina. Por quê? Porque durante a semana, embora eu deixe recados no grupo no Facebook e já fale para os alunos em aula o que eles devem fazer, sempre eles me chamam do bate-papo para pedir informações do que tem que fazer para a próxima aula. E nessa semana em especial, como eles haviam ficado de fazer o roteiro, eles me chamaram perguntando o que deveria conter no roteiro, embora eu já tivesse colocado lá no grupo. Também me chamaram já para me contar as ideias que eles estão pretendendo fazer nas suas gravações, ainda trocar ideias, pedir opiniões, perguntar que música que eu acharia melhor eles utilizarem. Então, durante toda a semana houve essa troca via bate-papo no Facebook. Até mesmo os alunos que não estavam presentes nessa aula haviam me chamado durante a semana pedindo informações sobre o que fazer, como fazer e o que eu acharia melhor. Outra reflexão que eu também tive em relação a essa aula é sobre o problema que ocorreu com o Kino, que, como eu já havia falado anteriormente, é algo que pode acontecer quando se tem tecnologias na aula. Então, é preciso que o professor, ao trabalhar com a tecnologia, esteja sempre ciente que os imprevistos podem acontecer e que ele deve estar sempre aberto a modificações e mudanças no seu plano de aula.